Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje falamos de transformação de ondas em energia elétrica. Na segunda parte do programa, conhecemos implantes inovadores para doentes com artrose, uma patologia que atinge mais de 30% da população mundial acima dos 50 anos. Mas para já, um dispositivo para aproveitar a energia das ondas por galgamento e transformá-la em energia elétrica. Um trabalho conjunto da FEUP, do CIMAR e do INEGI. É meu primeiro convidado, Francisco Taveira Pinto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Energia das ondas por galgamento. Se calhar começávamos por explicar o que é isto, o que é este fenómeno. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Enfim, de uma maneira muito simples, nós conhecemos a forma de produzir energia elétrica através das barragens, da chamada energia hídrica, e nesse caso a água vem dos rios. Neste caso em concreto que estamos a falar aqui hoje, a água vem do mar e aproveitamos estruturas que existem nos portos para defender os portos, onde poderemos incluir alguns desses reservatórios e, portanto, a água do mar ou as ondas, quando interagem com essas estruturas, em vez de ser devolvida novamente ao mar, é aproveitada, é recolhida dentro de reservatórios e posteriormente é turbinada como numa barragem. É evidente que o princípio de funcionamento tem diferenças, mas em termos gerais é esse o princípio. E antes de falarmos melhor sobre este dispositivo, isto é um trabalho conjunto e uma ideia que nasceu como? Bom, de facto nós não somos, digamos, os autores, digamos, da ideia. Tudo começou com um trabalho de investigação na Dinamarca e foi também depois, posteriormente, desenvolvido em Itália, na Universidade também de Nápoles. O CIMAR, o INEGI e a Faculdade de Engenharia digamos, desenvolveram um upgrade desse sistema de forma a otimizar o seu funcionamento, aumentar a sua rentabilidade e, portanto, a sua eficiência. Portanto, o nosso trabalho de base partiu daquilo que já tinha feito nesses dois países que eu referi, mas um problema deste tipo de dispositivos de extração de energia das ondas ou do mar, em geral, é de facto a sua eficiência. A sua eficiência normalmente é muito baixa, devido ao facto de termos sistemas mecânicos que têm um rendimento relativamente baixo e, portanto, a eletricidade que conseguimos produzir no final é, enfim, percentualmente baixa. E aquilo que nós conseguimos é, enfim, através de um artifício ou de um dispositivo acoplado à ideia inicial, aumentar essa eficiência, essa rentabilidade em cerca de 25% a 30%, dependendo das condições, enfim, de ensaio e das condições de mar, em termos de ondas, em termos de períodos. Mas, portanto, esse é que foi o grande trabalho desenvolvido por estas três instituições. E em termos práticos, para um leigo, como é que funciona este dispositivo? Bom, funciona de uma maneira muito simples, como eu há bocadinho tive a oportunidade de dizer. As ondas rebentam na estrutura que está a defender o porto e, em vez de serem refletidas e encaminhadas novamente para o mar, enfim, essa estrutura tem aberturas para um reservatório, a água é acumulada dentro desses reservatórios. Esses reservatórios estão ligados a uma turbina de baixa queda, tal como nas barragens, e, portanto, ou em simultâneo, ou quando esses reservatórios ficarem completamente cheios, ou quando a maré baixar, tudo depende do volume de água que for conseguido acumular, que conseguir acumular dentro desses reservatórios, portanto, a água é reencaminhada novamente para o mar e, nesse circuito, ao passar por uma turbina, produz eletricidade. Eletricidade. Um ou mais reservatórios sobrepostos. Foi feito um estudo experimental num tanque. Exatamente. Portanto, é o tanque de ondas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a maior infraestrutura em termos universitários do país. Portanto, é um tanque de ondas com 28 metros de comprimento, 12 metros de largura e 1,2 metros de profundidade. E, portanto, foi testado um modelo, uma escala, enfim, reduzida, como é evidente. E, portanto, foi com base nesses estudos que nós estimamos que poderíamos, com aquilo que nós designamos por concentradores do dispositivo SSG, que é a sua designação genérica, aumentar a rentabilidade e a produtividade em termos de eletricidade que possa vir a ser produzida em cerca de 25% a 30%. E este tipo de dispositivo pode ser colocado em qualquer estrutura costeira? Bem, estamos a falar de estruturas portuárias, enfim, são estruturas de maior dimensão, que estão mais expostas à ação do mar e, neste caso, isso é benéfico para podermos receber mais energia. É evidente que a poder ser colocada tê-lo-ia que ser em estruturas construídas de raiz, claro, ou caso alguma dessas estruturas, por qualquer motivo, sofresse uma expansão
ou fosse danificada, aí poderia-se equacionar a alteração do layout geral da estrutura para incorporar precisamente esse módulo ou vários módulos que pudessem recolher essa água de acordo com o princípio que expliquei há momentos. Mas há algum cabo que vá por baixo, submerso, que tenha que, no fundo, dar energia a esse tal dispositivo, ou, no fundo, esta tecnologia acaba por não precisar desses tais cabos submersos? E a minha questão vem no sentido de também há vantagens ambientais? Bom, não precisa de nenhum sistema extra, para além da ligação normal que a turbina tem que ter, como noutros dispositivos das barragens existe. Em termos ambientais, a grande vantagem é para a sustentabilidade do porto. Digamos, a energia produzida pode, obviamente, diminuir a fatura energética desse mesmo porto e, de facto, nesse sentido, nós já estamos envolvidos num segundo projeto europeu, com instituições espanholas e irlandesas, que estamos, digamos, a desenvolver melhor a ideia na perspectiva de como construir e de como poder aplicar este elemento, o SSG, numa estrutura real. Uma curiosidade para quem não é da área, mas partindo do princípio e do que aprendi aqui, ondas com mais intensidade, ou digamos ondas de maiores metros, produzem mais energia. A minha pergunta vai no sentido de, será que a costa norte produziria mais do que, por exemplo, uma costa no sul? Bom, de facto há uma desigualdade em termos de energia disponível na costa portuguesa de norte para sul. Portanto, quanto mais a norte, maior a energia disponível nas ondas. O facto de maiores ondas produzirem mais energia é verdade. No caso deste dispositivo, enfim, há bocadinho referiu que de facto nós temos mais que um reservatório sobreposto. Claro. Portanto, as mais baixas ondas ficam nos reservatórios mais baixos e as mais altas ondas ficam nos reservatórios ou chegam aos reservatórios mais altos. E, portanto, a existência de vários reservatórios é para poder acomodar maior volume de água atendendo às condições de ondas ou de agitação marítima que nós temos junto à estrutura. Francisco Taveira Pinto, muito obrigada por ter vindo aqui ao Porto Canal e ao Mentes que Brilham.